E aí, meus amigos, será que dá conta essa RTX 3050 do Lenovo Lock Essential em 2026 agora ainda? Mas sim, na teoria é meio fraquinha, né? Mas na prática, será que aguenta rodar? Então nesse vídeo eu separei 3 jogos que foram lançados recentemente. Aí nos últimos, nesse mês, no mês passado, no mês retrasado, 3 jogos lançamentos pra gente ver como que ele roda, pra ver se ele aguenta. Fala aí, galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Aqui é o Lipe, eu tô aqui com o Lenovo Lock Essential. Tava muito caro, aí agora entrou umas promoçõezinhas dele. A gente mandou agora lá no grupo de ofertas do Telegram. Ele custando R$ 3.904 no Pix ou R$ 4.149 parcelado na Amazon. Tá rolando agora a promoção do Prime Day, né? Então vou deixar o link dele aqui na descrição. Caso você esteja vendo até o dia 7 de julho, ele ainda provavelmente vai estar com promoção. Mas se você estiver vendo depois disso, entra também no nosso grupo de ofertas, tá aqui na descrição, é muito fácil, só clicar na descrição desse vídeo, aí você vai selecionar se você quer o WhatsApp ou o Telegram, e aí você pode entrar lá e ficar por dentro das promoções, tá? Mas vamos lá, 4 conto, tá? R$ 4.000, vamos dizer que você consiga pagar isso em promoção, 4.000, 4.100, 4.200 nessa faixa. Olha, não tem nenhum outro notebook gamer no Brasil que você compra com esse valor. Ponto. Esse aqui é o mais barato que tem para comprar nessa faixa de preço, né? Hoje não tem nenhum com placa de vídeo dedicada mais barato que esse. Mas também não adianta nada ter placa de vídeo dedicada e não rodar bem as coisas, né? Então, antes da gente ficar falando tudo que tem aqui, vamos de cara testar ele nos jogos lançamentos para ver se ele ainda aguenta rodar. Aqui dentro nós temos uma RTX 3050 com 6 GB de VRAM. Esse notebook, nesse valor mais barato, geralmente é com 8 GB de memória RAM, mas ele aceita upgrade. Ele tem apenas um slot de memória RAM, então você vai abrir ele ali, você vai ver que só tem um slot. Aí você pode tirar a memória RAM que vem nele, que é a de 8, e colocar uma de 16, se você quiser. Já adianto para você que com 8 GB de memória RAM é complicado. Ele não consegue entregar toda a potência que ele tem para entregar. Eu já fiz vários comparativos aqui, ele com 8 e ele com 16 GB, e assim, ele é muito melhor com 16 GB, mas como a versão mais barata é com 8, nesse vídeo eu tirei a minha memória RAM de 16 GB dele, coloquei uma de 8, ele tá com 8 GB de RAM e a gente vai testar esses jogos com 8 GB de RAM. E além disso ele tem um i5, é um i5 12450HX, HX significa que é alta performance, aceita overclock, etc. Então assim, é um processador bom até, placa de vídeo a mais básica da série RTX aí que você consegue comprar hoje, né? Visto que os notebooks com a RTX 2050 sumiram do mercado. Vamos lá, vamos para a prática. Vamos testar os lançamentos. O primeiro lançamento que eu queria testar aqui no Lock é 007 First Light, é talvez o jogo mais pesado que eu vou testar aqui hoje, tá? Porque utiliza bastante VRAM, né? Que é a memória RAM dentro da placa de vídeo. Esse jogo tem bastante textura, bastante coisa, então a quantidade de memória RAM da placa faz bastante diferença, principalmente para jogar em qualidades mais altas, né? Bom, tô aqui com ele aberto, eu não abri ainda, não testei ainda, tá no menu inicial, nós vamos configurar agora. Logo de cara, já vou falar pra você que nem aqui no lobby ele tá pegando mais de 30 FPS, mas vamos ver aqui como é que vai ser. Eu acredito que sim, vai dar pra ficar jogável sim, tá? Agora já aumentou aqui a quantidade de FPS, era só naquele momento. Logo aqui no lobby também, eu devo dizer que ele não tá fazendo muito barulho, esse aqui não é um notebook que faz muito barulho. E também não tá quente, né? Tá 67 graus o processador e 66 a placa de vídeo. Tá aí conectando na rede. Ok, vamos ver então as configurações gráficas aqui. Então, primeiro de tudo, aqui, gráfico, resolução da tela. Eu estou jogando em... não tá marcando aqui, eu vou colocar Full HD, né? 1920 por 1080. Ok. Modo de exibição, tela cheia. V-Sync tá ligado. Eu vou até desligar o V-Sync para poder liberar mais taxa de FPS. Escalonamento da resolução, aqui é o negócio, tá? Então eu posso ligar o DLSS, porém em Full HD o DLSS não fica tão legal, cara. Não fica uma qualidade tão boa, né? Então eu não vou ligar ainda o DLSS, eu vou tentar jogar sem o DLSS. Essa placa não tem Frame Generation, tá? Então esse é um outro defeito da RTX 30. A partir da RTX 40 a gente tem o Frame Generation, que é uma IA que utiliza aqui na placa de vídeo para poder gerar quadros novos, para gerar mais FPS. Você basicamente consegue dobrar a quantidade de FPS do jogo, porém só tem nas RTX 40 para cima, a 30 não tem, tá? Então, vou deixar desativar o DLSS, Frame Generation não tem, a qualidade das texturas está no baixo, filtro e tal, então preset está baixo, ok? E, aqui tá tudo ligado, e está utilizando 4.6 GB de VRAM, dos 6 disponíveis, ok? Então, vamos lá. Apertei aqui para retornar e vamos
jogar. Eu percebi, inclusive, que quando eu tava abrindo o jogo, o notebook, eu tive que dar um Alt Tab, eu percebi que o notebook em si já tava lento, né? Porque eu tô utilizando toda a memória RAM disponível aqui pro jogo, né? Então agora eu tô utilizando 6.5 de 7.7 disponíveis. Esse que é o problema da baixa memória RAM, não é só pro FPS do game, mas você acaba não conseguindo fazer mais do que uma coisa ao mesmo tempo, porque ele tá utilizando toda a memória RAM disponível pro jogo, e aí não sobra nada pro sistema. Quando você vai dar um Alt Tab pra poder ir pro Discord, pra poder ir pra um vídeo no YouTube, alguma coisa assim, cara, esquece, o computador vai ficar extremamente lento por conta da RAM. Mas isso aí dá pra resolver, como eu falei, fazendo upgrade de memória RAM, comprando outra memória e colocando aqui. O problema é que a memória tá cara ultimamente, né? Tá, já vi que tá injogável assim. Pessoal, tá com o preset no baixo, ok? E tá injogável, tá tipo 15 FPS, 20 FPS, olha como tá travando. E sabe qual é o problema aqui? Não é a placa de vídeo, tá? O problema aqui é a memória RAM. Porque olha isso, a placa de vídeo tá utilizando 86% só, agora foi pra 99%. Só que, cara, a memória RAM tá utilizando tudo. Tá usando tudo da memória RAM. Ó, 85%, 56% de uso da placa de vídeo, 49% de uso. Não adianta, esse aqui não é um jogo capaz de rodar com... Eu isso que eu tô no ambiente interno aqui, tudo bem, tem um monte de coisa acontecendo, mas não era pra estar travando tanto. E aí, né, dá pra gente ver que a memória RAM por aqui, pelo meu monitor, que eu consigo ver que a memória RAM é a única que está sendo utilizada 100%. E uma outra forma também é que eu posso sair para o menu, alterar a configuração gráfica, uma coisa que eu vou fazer agora, peraí. E aí, vocês vão ver que não vai mudar nada. Eu vou até ativar o DLSS, vocês vão ver que não vai ter um ganho grande de desempenho. Porque o problema aqui tá na memória RAM. Porém, mesmo com 16 GB, eu acredito que ele não ia empurrar mais do que 40 FPS nesse game, tá? Acredito eu. Mas vamos sair pro menu e vamos tentar alterar isso aqui. Meus amigos, olha essa demora para carregar. Eu já tô aqui há uns 40 segundos nessa tela de loading aqui. Por conta da RAM, mais uma vez. A grande inimiga aqui. Aí, finalmente carregou. Então, o que eu vou fazer aqui? Já tá com o gráfico baixo, né? Não tem o que eu diminuir. Eu vou colocar o DLSS aqui. De verdade, não acho que vai fazer diferença, mas tá bom. Ativei o DLSS no modo qualidade. Pronto. Ainda mais em Full HD, que geralmente já não faz diferença. Mas vamos lá, vamos retornar pro jogo. Retornei aqui pro game, vamos ver? Cara, tá injogável. Olha, travou absurdo. Continua injogável. Lembrando, e ó, quando eu vou pra momentos que não tem tanta coisa pra ficar salvo na RAM, né? Tantas pessoas, tantos NPCs, tantas coisas acontecendo, ele fica mais jogável, ele chega até em 40 FPS. Cara, esse aqui é um jogo totalmente jogável no Lenovo Lock com upgrade de RAM, mas com 8 GB de memória RAM, como ele tá vindo aí na versão mais barata, caso você queira utilizar para jogar, ele está reprovado. E não é por conta da placa de vídeo, porque mais uma vez, é só você olhar aqui em cima. Agora tá utilizando 99%, mas ó, deixa eu dar uma andada aqui. E vamos ver, ó, 76%. Toda hora que trava e o FPS cai, o problema não é a placa, porque a placa, toda hora que trava, ela tá com menos do que 100% de uso. Agora ficou mais jogável, agora que carregou tudo aqui na memória RAM. Mas ainda assim, pô, 30 FPS, às vezes cai ainda, cara. Enfim, é claro que existe uma limitação da RTX aqui, que ela limitaria a uns 40 FPS, como é o caso que tá pegando agora. Só que essas travadas que tá dando, é tudo em relação à RAM, beleza? Então, do jeito que vem de fábrica, não tá aprovado. Vamos ver um outro jogo. E bom, agora estamos aqui com Forza Horizon 6, preset no médio, Full HD, desbloqueei a taxa de FPS, desliguei o V-Sync e o DLSS está ligado no modo qualidade. Eu acredito que esse aqui vai ficar jogável, mesmo que a recomendação do jogo é 16 GB de memória RAM, que nós estamos com 8, mas esse aqui eu acho que com 8 GB ainda assim fica jogável. Vamos ver. E vamos ver? Olha só, voltou a nevar aqui no Japão.
Cara, tá tranquilo, né? Nós estamos falando aqui de 100% do uso do processador, 100% do uso da placa de vídeo. Tá, agora caiu para 80%, 90%, enfim. Claro que se tivesse com mais memória RAM, empurraria mais FPS, mas não tanto mais. 70 FPS, tá? Lembrando, a gente tá com o DLSS no modo qualidade, tá? 60, 56 FPS, 66, 64. Na maioria do tempo fica acima de 60 FPS. 71 graus a temperatura do processador e 71 graus também a temperatura da placa de vídeo. Então tá temperaturas bem ok. Nossa, derrubei ali o trator. Tá aqui um jogo lançamento que sim, dá pra jogar. Com tudo no alto? Não, tá com tudo no médio. Se eu colocar com tudo no alto, pode ser que eu comece a ter stuttering aqui, né? Porque vai estourar a VRAM da placa de vídeo, né? É claro, né? Eu já tô com pouca memória RAM também no sistema, né? Então tá usando toda a memória RAM disponível. 7.4 GB de 7.7 disponível, basicamente toda a memória RAM está sendo usada. Mas esse aqui é um jogo que, ó, original vai bem. Vai muito bem. Então não dá pra dizer que é um notebook inutilizável nos padrões de hoje, né? Ainda que não tenha o Frame Generation. Claro que se eu tivesse seria ainda melhor. Mas ó, sair agora de Tóquio, por aqui que é mais leve, né? Deixa eu parar de bater em tudo, né? Deixa eu andar igual gente, pronto. Ó, 72 FPS. Quando eu não tô batendo, nem destruindo nada, ele mantém acima dos 70 FPS. Agora, quando tá no momento de mais ação, ele cai pra 67, 65. Mas ainda assim, uma boa média. Esse aqui é um jogo que tá muito aprovado. Bom, e agora eu tô com o Crimson Desert, então o último teste que a gente vai fazer aqui, também lançamento, né? Foi lançado aí nos últimos meses. E aqui é um jogo um pouco mais bonito, de mundo aberto, utiliza muito processador, utiliza também a placa de vídeo, mas é um jogo que eu não acho tão legal jogar com tudo no baixo, eu acho que ele fica meio feio, então eu gosto de jogar esse jogo com tudo no médio, eu vou tentar fazer com que rode aqui com tudo no médio, tá? Então, vamos lá, vou aplicar aqui o preset médio, aplicado, o vídeo aqui, né, a parte de vídeo tá em Full HD, aprimoramento de imagem então tá desativado, né, então não estou utilizando nem DLSS, nada, vou deixar aqui desativado, vamos voltar aqui, ó. Desativado, beleza? V-Sync também está desativado. E pronto, no médio já fica bem mais bonito do que no baixo, tá? Porém, aí que já começam as complicações, né? Mais uma vez, memória RAM, vocês sabem e tudo mais, mas aqui tem outro problema, que não é só memória RAM, não. Aqui a placa de vídeo está realmente torando em 100% de uso, tá? O processador, não. Por outro lado, o processador ainda teria margem. Deixa eu continuar subindo aqui. Pronto. Porém, a placa, meus amigos, aqui tá, ó, ela nem desce. É 100% de uso total, tá vendo? E essa aqui é a maior limitação, claro, memória RAM também, mas a placa aqui tá limitando. Nesse caso tá rodando a 30 FPS, 32, é um jogo que tem vários momentos de batalha. Nesses momentos de batalha, já não vai ficar legal. Então eu vou diminuir aqui para o gráfico baixo. Vai ficar feio, mas não tem o que fazer, tá? Pra gente ver se melhora aqui a situação. Então, apliquei. Aí já melhorou. Resultado aqui ficou bem melhor, já foi para 42 FPS, 40. Aí agora já tá jogável. Por quê? Porque em momentos de batalha, se for cair, vai cair para o quê? Para uns 35 FPS. Ainda tá bom. Agora, 30 FPS, bom assim, né? Bom seria 60, né? Mas ainda tá jogável. Agora, se você tá jogando a 30 FPS no momento mais pesado, ele vai cair para baixo de 30. Aí não tem como, vai ficar injogável, né? E aí que entra essa questão do Lenovo Lock. Então assim, o Lenovo Lock com o RTX 3050, ele já é por si só um notebook feito para rodar os jogos em Full HD gráfico baixo. Se o jogo for ali não tão pesado, gráfico médio. Agora, o Lenovo Lock RTX 3050 com 8 GB de memória RAM, aí, meus amigos, aí você tem uma complicação ainda maior. Porque, cara, nem todo jogo ele vai rodar bem. Vocês viram o 007 First Light, ele começou a travar bastante. Pode até ser que depois, em algum outro momento do jogo, ele fique melhor. Mas, cara, não é 100% de certeza que você vai ter um desempenho bom. Quando você vai para um jogo mais leve, mesmo sendo lançamento, como é o caso do Forza, beleza, aí você consegue jogar com tudo no médio. Agora, esse aqui, que é um jogo que já exige, de fato, da placa de vídeo, né? Além da memória RAM. Cara, aqui não adianta. É tudo no baixo e tu não consegue nem 60 FPS. Nem se eu tivesse com mais memória RAM, 60 FPS eu não ia conseguir. Provavelmente eu ia ganhar aqui em torno de uns 10 FPS, ia para 50, 55 FPS. Mas isso demonstra o limite. Agora, dá para dizer que ele é inutilizável? Lógico que não. Ele tem seu uso, mas você precisa entender as capacidades.
Às vezes você já precisa de um notebook, porque você precisa levar para a faculdade, porque você precisa trabalhar e você quer saber se roda jogo. Sim, o Lenovo Loco RTX 3050 vai rodar jogo. Agora, você quer comprar uma máquina com foco em game, com foco em jogar? Talvez valha a pena você juntar um pouco mais de dinheiro e já ir numa RTX 4050, ou talvez até mesmo valha a pena você montar uma máquina gamer, né, um PC ou algo assim. Agora, que dá para jogar? Dá, mas depende muito do jogo. Então, às vezes, você já vai querer comprar na intenção de jogar um jogo específico que você já viu que roda bem. Beleza, zero problema, tá? Outra coisa que esse notebook aqui vai bem são jogos competitivos, né? Como eu já falei pra vocês que o processador dele é muito bom, então a gente já jogou bastante aqui Counter-Strike, né? Olha só, dá uma olhadinha eu jogando Counter-Strike com ele. Ele empurra mais de 200 FPS no Counter-Strike 2, porque o processador é bom e ele exige mais o processador do que da placa de vídeo, tá? E a memória RAM, 8 GB ainda vai bem no Counter-Strike. Mas é isso. Então, basicamente, é isso. Assim, não dá pra dizer que é inutilizável, porque, mais uma vez, peguei 3 lançamentos e os 3 ele abriu. Um deles só que eu diria que não ficou jogável, que é o caso 007, tá? Esses outros 2 tá bem, então ele ainda tá aguentando. Além de tudo isso que eu falei, é claro, o Lenovo Lock ainda tem uma boa tela, 100% sRGB, IPS de 144 Hz. Vocês viram eu jogando, ele não faz muito barulho e também não esquenta, então isso é um ponto positivo. O maior ponto negativo desse notebook são os 8 GB de memória RAM que vem com ele e que para você fazer upgrade, por só ter um slot, você tem que tirar essa memória para colocar outra de 16. Não dá só para comprar uma memória de 8 para poder somar com essa que vem com ele. Então isso é o maior ponto negativo desse notebook. Se você comprar ele e tiver a intenção de futuramente fazer o upgrade de RAM, aí não tem problema nenhum. Sim, o Lenovo Lock em 2026 ainda aguenta, com ressalvas. Como eu falei, esses vírus 007 não foi tão bem, mas se você tiver a intenção de comprar mais memória RAM, aí sim, não tem o que falar, ele aguenta. É um notebook perfeito para você jogar jogo em Full HD com gráfico baixo. Ponto. Se o jogo for mais fraco, gráfico médio vai aguentar. Você tem um Lenovo Lock? Não tem? Se você se interessar, o link dele tá aqui embaixo. E se você tem um Lenovo Lock, comenta aqui embaixo como que tá sendo o seu uso com ele. Você tá conseguindo jogar os lançamentos? Você joga bastante? E se você acha que o Lenovo Lock não é a melhor opção nessa faixa de preço, qual que seria então, tá? Bom, basicamente nem tem, né? No momento que eu tô gravando, esse é o mais barato. Comenta aqui embaixo pra saber, deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto, galera. Valeu e falou!